Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Palavra de Deus aos nossos corações, que a gente vai refletir e meditar mais nela nessa manhã. Lucas 9, 57 a 62. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar com muita atenção. Vamos lá? Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Verso 59. E a outra pessoa lhe disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. O outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor ao nosso coração, e a gente vai meditar aqui nessa manhã um pouco sobre ela, lições valiosas e práticas para a minha vida e para a sua vida, e acima de tudo, para a igreja do Senhor, porque nós fazemos parte dessa igreja. E será que de fato a igreja é esse lugar que nós devemos pertencer? Será que a igreja de fato é esse lugar que nós devemos e precisamos estar? A igreja do Senhor é para mim? Eu faço parte desse corpo ou não? A gente vai refletir mais sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas antes de eu vir para o seminário em BH, eu sou de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro, e eu, na época ali do final de vestibular, eu cheguei a passar para a Federal e comecei no curso de nutrição. Olha só, completamente fora ali do padrão de nutrição para teologia, mas eu pude ter um tempo ali onde eu aprendi mais uma nova área, foi um desafio para a minha vida. E hoje eu vejo que o Senhor não me queria ali, depois a gente avançou para outros lugares, mas de fato foi um tempo desafiador e eu pude reter e aprender muitas coisas. Talvez o que eu te fale agora você saiba, ou se não souber, vou te falar da mesma forma, mas é algo muito simples. Você concorda comigo que o nosso corpo, ele é constituído por órgãos? E esses órgãos fazem parte do nosso sistema completo. A gente precisa desses órgãos para a gente poder viver, sobreviver. A gente tem o cérebro, que a função do cérebro é a gente pensar, consequentemente. A gente tem o coração, que bombeia o sangue, tantas outras funções. A gente tem o intestino, fígado, rins, completamente fundamentais ao nosso corpo. A gente tem baço e tantos outros. Esses órgãos são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. E esses órgãos, eles verdadeiramente, eles precisam de energia, eles precisam de fatores ali para que eles permaneçam bacana, para que eles sejam mantidos ali em bom funcionamento. Eles necessitam de nutrientes e a gente vai consumindo, são várias fontes, na verdade, não só o alimento, mas a gente pode ter e obter esses nutrientes, seja através da luz solar, através para o nosso corpo ficar equilibrado, bacana, um bom sono. E tem gente aí que está dormindo pouco, inclusive um alerta para você: durma bem, por favor. Tem gente aí que está dormindo 3 horas por noite, 4 horas por noite, é um desafio aí para a gente. Mas não só essa questão do sono, mas uma boa hidratação. O Adriano está ali, educador físico, também pode auxiliar a gente nessa área. E como que o nosso corpo ele precisa desse equilíbrio? Esse equilíbrio é totalmente fundamental. Também ele vem de uma boa alimentação. E eu, como quase um futuro nutricionista básico da área, de fato, o ser humano precisa se alimentar bem. A gente precisa comer alimento. E esses alimentos, eles ajudam a gente a manter o equilíbrio do nosso corpo. Né? E, via de regra, a gente não come o mesmo alimento o tempo inteiro, todos os dias,
todos os dias do ano. Ninguém aqui come arroz de manhã, depois do café da manhã almoça arroz, café da tarde come arroz e à noite come arroz de novo. Se você fizer, depois você me procura, que eu quero entender mais. Só que, via de regra, a gente diversifica. Você come uma fruta, um legume, uma verdura, uma proteína, e o seu organismo precisa disso para ele também se manter firme. Só que tudo isso, esses alimentos, são totalmente importantes, só que é um desafio para mim e para você. Por quê? Mesmo diante de tudo isso, a gente precisa manter um foco e um equilíbrio. Às vezes você tem vontade de comer, meu Deus, vontade de comer um negócio gorduroso aqui, você fala, esse negócio vai me fazer mal, eu prefiro não comer. Ou você come, passa mal, mas esse equilíbrio é fundamental. E a gente não vai comer o mesmo alimento sempre, você vai diversificar. E isso é graça de Deus. Você não concorda comigo que a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente tem alimentos, a gente tem o feijão, você tem a carne, você tem a proteína, e você vai se enchendo disso. Esses alimentos são fundamentais, ainda mais num país totalmente diverso que a gente tem como o Brasil. Você vai lá no norte, é um tipo de comida. Você está no sul, a especialidade lá é o churrasco, é a carne. Você tem a uva lá, as videiras, quem gosta aí de uva. Você vai para o centro-oeste, você vai para o nordeste. E a gente estava lá no nordeste nesse período, agora de férias, lá no sertão. E lá, como tem também uma culinária diversa, irmãos. Lá você encontra de tudo. Você tem vatapá, acarajé, você tem baião de dois. Quem gosta de baião de dois aí já comeu. Você tem também lá munguzá salgado. É como se fosse a canjica aqui para o mineiro. E são nutrientes, e a gente se aventura. Se você passar por um desses lugares, você pode provar ou não. Eu que sou do Rio, uma culinária um pouquinho também mais diferente, um tempero, de repente, tem gente que gosta, tem gente que não. E você chega, como bom carioca hoje, morando em Minas Gerais, você chega em BH e você tem essa maravilha aqui dessa culinária, um tempero abençoado, e isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas, não é não? É o alimento diário que a gente consome, todo mundo aqui se alimenta, e isso é uma forma da gente glorificar e agradar a Deus. E o nosso Deus também é o Deus dos detalhes. Só que eu fiquei pensando que assim como esse alimento, ele é fundamental para a nutrição do nosso corpo, para que o nosso organismo, os nossos órgãos, a gente tenha equilíbrio, a gente coma bem, a gente glorifique a Deus, a gente viva mais disposto, né, com exercícios físicos e tudo mais. Esse alimento é importante. O corpo de Cristo, ele também é como se fosse esse alimento totalmente, me entenda bem, totalmente fundamental para que o reino de Deus ele avance. Eu e você, nós estamos aqui hoje. Eu e você, nós estamos aqui nesse lugar, só que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de servir a Ele, de agradar a Ele e sermos usados por Ele como seus instrumentos vivos para que esse reino avance cada vez mais. O que você está falando? O que você está querendo dizer com isso, Pedro? Eu estou querendo dizer que é fundamental que a gente entenda que cada um aqui tem uma função. Cada um aqui tem uma personalidade. O Léo não é igual ao Paulinho, o pastor Richard não é igual ao pastor Wanderson. Cada um aqui vai ter um perfil diferente, talvez uma habilidade diferente, talvez um dom, um talento que o Senhor te entregou, só que não ache que por você ser diferente aos olhos humanos, você é incapaz de servir a Deus. Pelo contrário, é uma oportunidade que o Senhor te dá com aquilo que Ele te entregou, de você ser mais intencional no reino e glorificar o nome dEle. E é totalmente importante que a gente tenha essa mentalidade. O organismo ele precisa de nutrientes. O reino do Senhor, e o Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida para a glória dEle, para que essa palavra seja levada, seja alcançada e, de fato, vidas sejam totalmente transformadas pelo poder desse Evangelho. E como é importante eu e você, a gente ter essa visão e essa mentalidade de gente madura. E talvez você aqui nessa manhã esteja se pensando, Pedro, mas eu não tenho nada a ver com esse reino de Deus. Eu não tenho nada a ver com esse corpo. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou você que nos ouve de casa, e você não firmou ainda um relacionamento com Jesus, e você não tem ainda uma base de fé, você não sabe para onde ir, para onde voltar, mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje pode ser o tempo, e amanhã, onde o Espírito Santo, Cristo, entre no seu coração e cause total transformação e mudança de vida. Você crê nisso? Você acredita nessa verdade?
A palavra de Deus é essa regra de fé que direciona as nossas vidas. E essa palavra de Deus direciona a igreja do Senhor. Cristo é um Deus vivo. Ele é o nosso Salvador, o único Senhor das nossas vidas. Talvez ao longo da sua vida você, de repente, tenha tido contato, ou você tenha ouvido falar, ou ouça, ou veja, no contexto em geral, no mundo aí afora, a visão de um Deus totalmente limitado. A visão de um Deus que foi te ensinado, talvez, ou tem idealizado, um Deus totalmente que criou o mundo, mas um Deus mau, que teve um filho bonzinho, e esse filho bonzinho, chamado Jesus, o Filho de Deus, veio, salvou o mundo, salvou toda a humanidade, e agora a gente não precisa fazer mais nada. Afinal de contas, todos nós iremos. Olha só que loucura. Tem ouvido isso? Talvez você tenha contato com isso, aquele Jesus bonzinho que salva todos e todo mundo vai se dar bem, afinal de contas a gente não precisa fazer mais nada. Ou você tenha tido já contato com um Jesus que você precisa fazer algo para que Ele te devolva a salvação. Você precisa se dedicar, você precisa se entregar 100% para que receba algo dEle. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o Deus bíblico e esse jamais é o Jesus que veio ao mundo para resgatar a sua igreja. Sabe qual foi o único propósito, o maior propósito de Cristo aqui na terra? Foi verdadeiramente glorificar a Deus, cumprir a vontade do Pai e preparar esse caminho para a sua igreja. Você concorda comigo que Cristo é o autor? A gente tanto canta, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você acredita nessa verdade? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E por que ninguém pode parar a igreja do Senhor? Porque nós servimos, vivemos, estamos alicerçados. Deus totalmente, altamente vivo, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Um Cristo Jesus que está ao nosso lado. Cristo Jesus tem sustentado a sua vida, meu irmão. Jesus tem sustentado a sua casa, a sua família, o ministério que Ele entregou e derramou sobre a sua vida. A igreja que é dele. Talvez você esteja pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo diante desse evangelho? Qual que é a minha postura diante da igreja do Senhor? O que o Senhor me chama a viver? Entenda, antes de qualquer coisa, que Ele está ao seu lado e Ele é o dono da sua igreja. E ninguém, ideologia nenhuma, política do Senhor, Ele que levanta líderes, Ele que institui pessoas, Ele que coloca um ambiente saudável, frutífero e próspero, para que a palavra dEle seja pregada e esse evangelho seja difundido, independente da sua idade. Você sendo um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, entenda que Cristo é o dono da sua igreja e Ele está te chamando para um relacionamento de mais entrega diante dEle. A igreja, de fato, é para mim? A igreja é o meu lugar. E Jesus ele está aqui, como a gente acabou de ler, em Lucas, numa peregrinação. E guarda essa palavra para o seu coração para você entender todo esse contexto. Peregrinação. Jesus ele está aqui numa viagem. Ele está aqui num momento onde ele estava, de fato, anunciando o reino de Deus. Jesus ele não vive à toa. Ele não vive sem sentido. Ele não vive sem direcionamento, sem saber para onde ir, para onde voltar. Ele sabia o que ele deveria fazer a todo o momento e em todo o tempo. Tudo que Jesus faz é intencional. Com qualquer pessoa que ele conversasse, ele estava ali aplicando os princípios do reino e do evangelho. Ele estava usando de sabedoria divina para de fato anunciar aquilo que viria. E Jesus ele estava sendo acompanhado por multidões. Ele estava sendo ali acompanhado por muitas pessoas. Homens, mulheres, pessoas mais velhas, mais novas.
romanos, fariseus, ricos, pobres, todos estavam desejosos por esse Jesus. Quem é de fato esse Messias? Esse Messias é tão simples assim? Ele fala com uma linguagem tão fácil para a gente entender? Quem é esse Messias? Quem é esse que está falando de um reino? Ei! Tudo isso será passageiro e virá algo muito maior, algo novo. Quem é esse Messias? E aquele povo ali, naquele conflito, acompanhando Jesus, atrás de milagres, atrás de curas, e Jesus ele está lá naquele contexto. Jesus ele está pregando a palavra. Ele está ali ministrando pela Galileia. E ele fala no verso 5, peregrinação, rumo a Jerusalém. Porque Jesus sabia o que estava esperando ele. Perseguido, maltratado, humilhado, açoitado. Mas ele continuava fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer. E ele estava aqui pregando esse evangelho. E aí Jesus chega em Samaria, naquela região, naquele povoado, pregando de pouquinho em pouquinho o evangelho. E anteriormente aqui também, Jesus ele é rejeitado. Ele é rejeitado pelos samaritanos. Os samaritanos o rejeitam. E aqueles discípulos que estavam com ele falam, Jesus, você não vai fazer nada? Estavam pensando, né? Você vai deixar eles agirem dessa forma? Te criticarem, te rejeitarem? E Jesus, em momento algum, ele se volta com palavras duras, com palavras difíceis. Se preocupa com isso. O foco dele e o objetivo era continuar revelando a verdade desse reino. Que ele sabia de onde ele tinha saído para onde ele tinha que chegar. Ele sabia qual era a intenção de tudo. E Jesus ele continua nessa peregrinação. Não é só uma viagem geográfica, é uma viagem rumo à cruz. É uma viagem rumo a algo muito maior. E aí Jesus, exatamente no verso 57, depois de todo esse cenário, ele chega aqui, e a partir desse verso que a gente leu, a gente tem 3 cenários básicos aqui. A gente tem 3 diálogos, 3 atitudes, 3 lições práticas para mim e para você que está aqui, para você que está em casa, para você que de fato já caminha há anos no Evangelho, para você que não sabe nem quem é Jesus, mas está aqui pela primeira vez, ou talvez necessita estabelecer um relacionamento profundo com Cristo, voltar às raízes do Evangelho. Essa palavra é para você. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Essa palavra é para o meu coração e para o seu coração, para que de fato Cristo venha direcionar a nossa alma, as nossas ações práticas, a nossa forma de enxergar a Ele, e inclusive de amá-lo, acima de todas as coisas. O primeiro discípulo aqui é um discípulo um pouco diferente. Sabe aquela pessoa que é impulsiva, que você conhece? Aquela pessoa que você dá uma lição para ela, um desafio ali, e a pessoa já estava pensando antes de você falar. Ela já estava vendo todos os meios ali, tentando resolver o problema, e ela vai além. Ela vai além. O primeiro discípulo aqui, que Jesus tem contato, é um discípulo impulsivo, se a gente pode dizer assim. Um discípulo que age com impulsividade. Aqui está dizendo o seguinte para mim e para você. Quando andavam pelo caminho, verso 57, alguém disse a Jesus, Jesus, eu te seguirei onde quer que você for, onde quer que você vá, eu vou atrás de você, Jesus. Esse discípulo está falando. Onde você estiver, eu vou atrás. De coração aberto. E Jesus fala, ele responde. As raposas têm tocas, onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Jesus está falando aqui para esse discípulo, você tem certeza do que você está falando comigo? Você tem certeza disso? As raposas não têm tocas. As aves não têm... Na verdade, as raposas têm tocas. As aves têm ninhos. Só que o Filho do Homem, ele não tem sequer um lugar para recostar a cabeça, para inclinar a cabeça, para descansar. E Jesus ele estava falando isso aqui para esse primeiro episódio, para esse primeiro personagem, esse primeiro discípulo, porque Jesus estava deixando muito claro para ele que o reino de Deus não é um reino simplesmente banal, onde dá na telha
você faz as coisas e que não tem consequências sobre a sua vida. Talvez você, na sua jornada com Deus, já tenha enfrentado desafios absurdos, desafios profundos, sejam eles na sua vida familiar, na sua área emocional, espiritual, financeira, dentro e fora da igreja. Por isso que isso aqui tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Só que Jesus está falando para esse discípulo impulsivo aqui, ei, não vem achando que reino de Deus é mil maravilhas, não. Que tudo é mar de rosas, não. Que você vai chegar no culto, vai ter ar-condicionado já ligado, poltrona acolchoada, pregação pronta, louvor maravilhoso, você vai cumprimentar 3 e vai embora para sua casa, viver o seu evangelho, a sua bolha cristã. Não ache que reino de Deus é simplesmente vem a mim. Não ache que reino de Deus é simplesmente você tudo já está pronto, está tudo maravilhoso e você não vai enfrentar desafios práticos na sua vida. Pelo contrário, reino de Deus é um reino altamente desafiador. O reino de Deus é um reino totalmente que nos coloca à prova. Perseguições, provações, muitas vezes angústias, choro. Meu Deus, o que eu vou fazer diante dessa situação? Como que eu vou lidar com isso, Pai? E Jesus está falando, você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza disso tudo? E eu me lembro aqui, para a gente entender ainda mais isso, pensa aqui comigo em 2 viagens, só que são viagens diferentes. Pensa comigo primeiro, um navio de turismo, onde você vai passar um tempo de descanso. Você vai para esse navio aproveitar com a sua família. Você vai para esse navio descansar, aproveitar tudo que ele tem, que ele pode te oferecer. E, inclusive, se você ficar achando ruim de alguma coisa, não gostando de algum tipo de serviço, querendo criticar algo, você tem total liberdade para fazer isso. Afinal de contas, você está pagando e desfrutando de algo que você pagou, você investiu. Só que pensa numa outra realidade. Agora não mais um navio turístico. Agora um navio de guerra. Um navio de guerra. Um navio que o soldado vai para trabalhar. Um navio que o soldado vai para gastar tudo que ele tem. Ele vai dormir pouco. Se tiver que ficar acordado, ele vai ter que ficar acordado. Ele vai ter que defender a sua nação. Ele vai ter que defender algo ali. Por quê? Porque ele está ali com um propósito. O propósito dele ali não é descansar. Não é usufruir. Não é criticar se algo está bom ou não, de acordo com a vontade dele, se ele gostou ou não. Ele está ali com uma intenção. E que intenção é essa? É de fazer a diferença. É de vencer. É de lutar. É de perseverar. É de ir adiante, porque ele sabe exatamente de onde ele estava e onde ele tem que chegar. E ele fala, eu estou nesse desafio, eu estou dentro desse navio e eu estou com uma missão. O reino de Deus é essa missão. Ah, mas é assim, dessa forma, só desgaste e tal, a gente vai entender um pouco mais para frente. Só que Jesus está dizendo isso aqui. Não ache que é mil maravilhas, não ache que é um mar só de rosas. E eu me lembro lá do sertão, quando a gente estava, no primeiro dia, chegou um missionário lá com seu pai e sua irmã, o nome dele é Júlio César. E aí, esse missionário, ele a partir desse ano, ele está em Cacimba Nova, levantando um trabalho lá, direcionando, só que ele é um jovem. E me marcou que ele é mais novo que eu, ele tem 20 ou 21 anos de idade. E aí, o pai dele estava chegando com ele, cumprimentei e tal, eu falei, e aí, como é que você está, né? Perguntei o nome, não conhecia. E aí o pai foi contando a história, eles foram compartilhando. E aí o pai disse que, a partir de agora, ele ficaria lá, né? Eles compartilharam junto com a gente. Essa mudança que ia acontecer na vida dele. E eu falei, como é que está o coração do pai diante disso tudo? Ele falou, o coração está meio aflito. Eu não sei o que vai acontecer muito não, mas eu tenho uma certeza. É a certeza de que o Senhor está direcionando cada passo da vida do meu filho. Eu tenho a convicção de que o Senhor está à frente desse projeto. De que o Senhor está à frente dessa jornada dele. Eu posso e com certeza vou sentir falta. Eu posso e com certeza vou ter que viajar quilômetros para chegar até aqui. Não terei mais meu filho no dia a dia. Só que eu entendo o que o Senhor quer fazer. Tento compreender o que o Senhor quer fazer na vida dele. Isso é fé. É ousadia. Muitas vezes em meio à angústia,
angústia, em meio à perseguição, eu e você, nós somos chamados a viver aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Só que é interessante que depois desse discípulo, onde ele fala, Jesus, eu vou te seguir. E aí Jesus fala, você tem certeza? Agiu com talvez uma certa impulsividade aí, impulsivo. A gente tem um outro discípulo. Sabe que discípulo é esse? Um discípulo procrastinador. Essa palavra, procrastinação. Conhece alguém que procrastina? Talvez você seja um pouco assim. Você dá uma tarefa e a pessoa não consegue fazer. A pessoa não faz, parece que o tempo está ali, tal, não consegue dar um jeito, não consegue resolver nada. Eu tenho um objetivo, eu tenho esse propósito, eu tenho esse foco, e a pessoa não consegue desenvolver. Ela procrastina, talvez porque ela prioriza outras áreas que ela não precisaria priorizar naquele momento. Ela foca, ela gasta sua energia em outras coisas, talvez por outras circunstâncias, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas muitas vezes nós podemos nos encontrar exatamente assim. Mas pense nessa pessoa altamente procrastinadora. Deixa tudo para depois. E aí Jesus vai até esse discípulo e fala uma simples palavra, que é o seguinte: siga-me. 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 E aí o homem responde, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Senhor, antes de eu te seguir, Deus, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu cuidar da minha casa. Deixa eu cuidar da minha família. Deixa o meu filho nascer. Deixa o meu filho ficar grande. Deixa eu casar. Deixa, Senhor, eu ganhar um emprego. Deixa eu aposentar. Deixa eu fazer isso, aquilo, outro. Deixa, Senhor. Quando melhorar, eu faço. Quando melhorar, eu vou à igreja. Quando melhorar, eu sirvo ao Senhor. Quando isso tudo acontecer na minha vida, e eu já estiver no final dela, eu te sirvo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com tudo que eu tenho, com tudo que o Senhor me entregou. Jesus está falando aqui, e ele continua. Ele respondeu a esse discípulo, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Jesus está falando aqui para esse discípulo, família é importante? É importante. Mas família não vem em primeiro lugar do que eu na sua vida, jamais. Jamais. Por mais que você ame o que você tem. E talvez esse discípulo estava sendo movido por alguma circunstância. Ele poderia estar sendo movido porque ele queria sepultar o pai dele para ganhar, de repente, uma herança. Ele poderia estar com esse desafio porque ele estava com medo da reação. A cultura daquela época era um erro. Um familiar não está ali presente no sepultamento de seu pai. Ele estava vivendo possivelmente isso ou não, mas o que Jesus está querendo dizer, que a gente precisa gravar no nosso coração, é que esse reino é um reino de prioridade. Esse reino é um reino de entrega. Esse reino é um reino de dedicação. Então não adianta você colocar tudo na frente, a carroça na frente do boi, como diz aquela expressão, e falar, Deus me use, Deus, eu estou cumprindo essa vontade. Porque de fato o Senhor não nos chama para isso. Família é totalmente importante, eu não estou te dizendo que você não tem que amar seu cônjuge, seu pai, sua mãe, não. Só que Cristo está falando exatamente isso aqui, é o coração desse discípulo. Entenda isso, porque nenhuma outra agenda deve estar em primeiro lugar na vida de um crente, de um discípulo de Cristo. Nenhum outro recurso, nenhuma outra oportunidade, nenhum outro meio, nenhuma outra vontade, e às vezes a nossa própria vontade. Ele está dizendo, nenhuma outra agenda. Não, o foco é o reino de Deus. O foco é essa verdade, sabe por quê? Cristo, ele deseja usar as nossas vidas para a glória dele. Talvez você esteja vivendo uma crise na sua vida, e que você não sabe o que você faz, diante inclusive da igreja. Você não sabe como lidar, como servir melhor, o que é servir. Você não sabe para onde ir. Você não sabe como lidar com nada, para você estar perdido. Fala, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor me chama a fazer hoje, Pai?
hoje? O que o Senhor me chama a fazer hoje? Pense nessa pergunta. Meu irmão, a salvação, minha irmã, a salvação é agora. O Evangelho de Cristo é hoje. Ele nos chama a servir com dedicação, com amor e com zelo hoje. Não é amanhã. Não é quando você tiver. Não é quando, não. É agora. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como eu vou administrar nada na minha vida. Saiba e entenda que a gente falou lá no início. Você está se relembrando? Quem é aquele que te sustenta? Fale. Quem é aquele que sustenta a igreja Betel? Quem é aquele que sustenta a sua vida? Quem é aquele que sustenta a sua casa? Quem é aquele que vai continuar sustentando não só o seu passado, mas seu presente e seu futuro? Deus. Deus te sustenta. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como lidar com isso. Pai, pastoreie a minha alma. Pastoreie meu coração, Pai. Porque o teu evangelho, o teu reino é hoje, é agora. E tudo, em nome de Jesus, vai se encaixar a partir disso. Não significa que você vai compreender tudo da noite para o dia a partir disso. Não significa que tudo vai acontecer como você planejou a partir disso. Não significa que tudo vai ser aquilo lá, o sonho, o filme de Hollywood, não. Significa que você vai obedecer, viver uma vida de obediência a essa palavra que te chama hoje. Viver para a glória de Deus hoje. E como eu vivo para a glória de Deus? Amando mais a igreja, servindo melhor no ministério, estando mais com a sua liderança, tendo relacionamento profundo com Jesus, no seu íntimo, no seu dia a dia, entendendo que a sua casa é ambiente de evangelização, os seus filhos precisam ser educados nos caminhos do Senhor, você é autoridade como pai e mãe na vida dele. Ah, mas o meu filho está querendo fazer isso, aquilo, outro. Quem manda na sua casa? Você ou seu filho? É o que a gente mais tem visto hoje em dia. Pais que têm deixado de lado a sua função de paternidade e que não têm exercido influência e direcionamento sobre a vida dos filhos. É cuidado, é zelo, é forma de glorificar a Deus na sua vida. Não é só no contexto de Lucas. É para o hoje, é para o agora. Só que qual que é o terceiro discípulo aqui? Para a gente prosseguir. O terceiro discípulo, Jesus, ele fala, na verdade ele diz a Jesus, né? O outro ainda disse, verso 61, você pode acompanhar comigo. Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Ó a família de novo aí. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está o quê? Apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Jesus está falando isso aqui de forma muito clara. Mas por que Jesus usa a figura aqui tão interessante do arado? Sabe o que me encanta no Evangelho? É que Jesus, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele é extremamente prático e didático. Ele não dá curva. Ele vai direto no ponto. É isso, isso e isso, ponto final. Seja com aquilo que está na sua vida hoje, uma situação prática. E Jesus está usando uma figura aqui muito interessante, que é a figura do arado. Porque naquele contexto ali era totalmente comum famílias trabalharem na roça, na terra, no plantio, na agricultura. E Jesus está falando aqui, pense aqui comigo, num fazendeiro, um pai de família, que ele está ali com bois na frente, segurando ali no arado, e ele traçou uma meta, um foco, presta atenção aqui em mim, que isso aqui é muito importante para você entender todo o resto. Ele está ali com aquele objetivo de chegar naquela etapa final. Ele quer concluir, ele quer preparar a terra, ele quer arar a terra. E aí, geralmente, a família ficava atrás, lançando as sementes para o plantio. Só que Jesus está falando o seguinte, se esse trabalhador, se esse homem que está com a mão no arado, ele está com os olhos fixos, firmes à frente, ele simplesmente olhar para trás, tudo vai desandar. Se ele andar para trás, se ele olhar para trás, a curva não vai ficar, na verdade a linha não vai ficar mais reta, vai ter o quê? Curvas, consequentemente.
O plantio não vai ficar completamente perfeito ali, pelo contrário, vai prejudicar a plantação e vai prejudicar o quê? A colheita. Como que vai ter uma colheita saudável? Como que vai ter uma colheita frutífera? Dessa forma, não existirá. Jesus está falando, ei, no meu reino, você que foi chamado, comissionado, você que é um discípulo fiel, você que é um crente genuíno, ou você que esteja sendo chamado, comissionado por Cristo hoje, que você entenda que o reino de Deus é agora. E se você está nesse reino, você não fica olhando para trás, para aquilo que passou, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, para aquilo que a sua carne está mandando, está pedindo, para aquilo que o seu coração está te direcionando. Não! Você colocou a mão nesse arado. E você vai permanecer com os olhos fixos, firmes adiante. Sabe por quê? Porque você tem a plena convicção de quem sustenta essa plantação, de quem te sustenta nesse arado, de quem te sustenta, quem sustenta a sua vida é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quem bota a mão no arado não olha mais para trás. Não é sua família agora. Não é aquilo que você deseja, que você quer. Fixe os seus olhos na eternidade. Fixe os seus olhos naquilo que há de mais precioso, que é o amor por mim que você precisa ter. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é busque primeiro o seu trabalho e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é busque em primeiro lugar aquilo que você faz na igreja, as habilidades que você tem, a performance que você tem, a visibilidade que é gerada a você. Não. Busque em primeiro lugar me amar de todo o seu coração. Tem relacionamento comigo. Tem entrega e dedicação àquilo que você faz. Porque você não faz para homens, você faz para mim. Você tem que ter compromisso, prioridade. Não seja esse discípulo impulsivo, não seja esse discípulo procrastinador, mas também não seja esse discípulo dividido, que não sabe o que faz. É a minha família ou é a igreja? É a casa ou é o reino? É aquilo que o Senhor está me chamando, é o amor por Ele ou o amor pelo mundo? É o amor a Cristo acima de todas as coisas. O pastor até comentou aqui mais cedo, se eu fosse, de repente, orientar essa pessoa, falar, vai lá, faz esse enterro, cuide da sua família. Mas entenda uma coisa, no seu coração, no fundo da sua alma, no mais íntimo do seu ser, não há espaço para outros deuses. Não há espaço para coração dividido. Não há espaço para você priorizar dentro da sua alma outras coisas a não ser o reino de Deus. E o Senhor nos desafia a isso. Esse é o chamado do crente. O reino de Deus exige total foco na jornada, comprometimento por aquilo que a gente faz. Total comprometimento e um coração rendido, entregue e quebrantado. Quem bota a mão no arado não olha para trás. No reino de Deus é assim. No reino de Deus é quando você tem uma crise, uma dificuldade, você fala, Pai, me ajuda porque o Senhor é meu sustento. No reino de Deus, quando você chora, você se coloca aos pés dele e fala, Senhor, eu sei que tudo vai de mal a pior, mas o Senhor é maior do que tudo e todos, e eu sei o que está garantido a mim no final de tudo, Pai. Eu sei o que o Senhor tem reservado para mim. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus maravilhoso que falou, ei, você verdadeiramente precisa entender que o próprio Filho de Deus, uma alusão a Daniel 7, não tem nem onde, Filho do homem, na verdade, não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Esse mesmo Jesus que fala isso é aquele que falou que ia preparar lugar para mim e para você. É o mesmo Deus que falou que ia preparar lugar a mim e a você. Esse que falou, ei, deixe sua família de lado, foque no reino, prioridade, é o Deus que nos entrega uma família, que derrama a mim e a você uma família da fé. Essa família que serve com dedicação, com alegria, com amor, essa comunidade que é gerada
através de tudo isso que Ele derrama sobre mim, sobre você, um ambiente saudável de igreja, uma oportunidade para a gente caminhar mais perto, numa vida de discipulado. Esse reino de Deus é um reino que você prioriza o ministério que você serve, que você valoriza o líder que serve junto com você, que você não só frequenta o culto, mas faz parte do culto, que você não só está aqui presente, mas você de fato se coloca como um verdadeiro adorador, um sacrifício vivo, Pai. Obrigado, Pai, que eu venha fazer parte desse evangelho, que eu venha te servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa acordaremos domingo mais cedo, iremos para a igreja. Mesmo que eu tenha que ir sozinho, eu vou te servir, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que o Senhor me transformou e eu sei que o Senhor me chamou para viver hoje. Viver hoje. Não amanhã, agora. Nesse momento. E esse mesmo Deus que falou, não fique com o coração dividido. Não fique com o coração dividido. É esse Jesus que Ele é totalmente e unicamente o autor e consumador da nossa fé. E Hebreus 12:2 vai falar isso ao meu e seu coração. Esse Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Igreja é o meu lugar. Eu devo frequentar esse ambiente. O que eu vou fazer, Pai, diante do seu reino? O que o Senhor me chamou para fazer hoje? Entenda isso ao seu coração. Que você não haja por impulsividade, procrastinação, e tão menos por um coração altamente dividido no reino de Deus. Mas que você tenha compromisso e zelo por aquilo que Ele te chamou. Talvez nessa manhã seja uma manhã onde o Senhor tem te desafiado verdadeiramente a você abandonar o seu próprio eu e deixar com que Ele entre na sua alma. E Ele vai abalar essas estruturas, vai transformar o seu coração para que você viva para a glória dEle. É esse Jesus que nos chama. É esse Jesus que quer mudar a sua casa, a sua família e a sua visão de reino. Como servir melhor a Deus hoje. Como servir melhor ao Senhor em 2026. Como eu e minha casa podemos servir ao Senhor. A igreja é para mim. O reino de Deus é para mim. A salvação foi entregue a mim ou não? São perguntas que você vai responder através da palavra de Deus e diante daquilo que Ele te desafia nessa manhã. E que essa palavra venha continuar germinando sobre a sua alma. Que não entre aqui e saia aqui. Que essa palavra que é autoridade, a nossa única regra de fé e prática, venha te direcionar em cada atitude prática. Deus, qual área eu posso servir melhor? Como que eu posso educar melhor o meu filho? Deus, que eu não deixe para amanhã, famosa frase que eu posso fazer hoje, mas de fato é isso. Pai, compromisso, prioridade, dedicação, zelo por aquilo que o Senhor me entregou e derramou sobre a minha vida. E que essa palavra venha inundar, de fato, o nosso coração. E que a gente tenha a clareza e a convicção de que esse reino maravilhoso de Deus, esse reino de Cristo Jesus, é um reino de quem põe a mão no arado e não olha mais para trás. É um reino de que a gente vai enfrentar lutas, crises, desafios, talvez perseguições, mas você vai olhar para uma alegria muito maior que está entregue e que está garantida a você, que é a alegria da salvação e da vida eterna junto com Cristo. E não há nada melhor, não há nada maior, não há nada mais precioso do que essa verdade. Não há nada mais impactante do que você ter a convicção de que Cristo veio ao mundo, Ele viveu, mas Ele transformou a sua vida, Ele foi ao seu encontro, Ele foi preparar caminho e lugar, e Ele garante a você a vida eterna ao seu lado. Crises, lutas, dificuldades, desafios, questões de personalidade, dores que você esteja enfrentando, falta de capacidade ou alta capacidade de deixar de enxergar um potencial em você. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso ir além. Ah, mas eu não sou capaz. Ei, entenda que Deus te chama hoje, Ele te comissiona e Ele entregou a autoridade sobre a sua vida para você viver esse reino de Deus maravilhoso, enxergando o futuro, a alegria verdadeira e eterna que só Ele pode entregar e derramar sobre a sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Quero chamar o louvor aqui na frente.
Feche os seus olhos e nesse momento eu quero te desafiar